Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui na sacada, preparando aqui algumas mudas, algumas plantas que a gente cultiva aqui. E eu aproveitar para fazer um vídeo curto aqui sobre substrato. Às vezes o pessoal pergunta como é que faz, como é que escolhe o substrato, ou se você quiser fazer um substrato em casa, com materiais mais simples. Eu preparei aqui alguns ingredientes que a gente usa para fazer um bom substrato. E aí eu vou falar um pouco sobre eles aqui, mostrar para vocês e fazer um substrato bastante simples, de um formato bem básico, mas que funciona muito bem. Então vamos lá, pessoal. Esses aqui são os 4 ingredientes que eu vou usar para fazer um bom substrato. O que a gente tem que entender é que a planta, das 5 necessidades que eu vou colocar na tela aqui para você em algum lugar, que a planta tem, 4 delas estão relacionadas com a parte de solo, não exclusivamente, mas o solo contribui bastante com 4 desses elementos que a planta precisa. Vou passando aqui em cada um dos ingredientes que a gente tem, explicando por que eu escolhi eles e qual que é a influência que ele tem na planta. Então eu vou começar por esse. Esse aqui é o mais simples de todos eles, pessoal, que é basicamente areia. A gente chama de areia média, não é uma areia tão fina não, é até a areia de construção civil, que o pessoal usa para fazer cimento e tudo mais, concreto. E o seguinte, por que colocar areia no substrato que você vai fazer? Você vai plantar uma planta. A areia, pessoal, ela retém 0 de água e ela retém 0 de nutrientes. Ela não consegue segurar adubo nem água. Então, por que é um componente importante para fazer um substrato? Justamente por isso, por ela ser muito pouco reativa, ela tem grãos muito grandes. Parece que não, mas comparado com a argila e matéria orgânica, a areia é gigante. E por conta disso, ela gera poros também muito grandes que vão ficar ali no solo, sendo responsáveis pela aeração. Às vezes a gente acha que não, mas a planta precisa muito de oxigênio. Até se ela não tiver, ela morre por anoxia. Então, o maior responsável por manter oxigênio no nosso substrato vai ser justamente a areia. O próximo item, na verdade esses dois eu vou colocar eles lado a lado, porque eles têm uma certa similaridade. Na minha mão direita eu tenho aqui esterco curtido. Tá vendo que tem até um pouco de palha aqui, a gente curtiu com parte vegetal, folhas e galhos. E na minha esquerda tem um composto orgânico industrial. Esse composto que a gente compra em loja agropecuária. Os dois aqui, pessoal, vão cumprir a mesma função. Ser fonte de nutriente, no caso aqui principalmente do esterco, que é um pouco mais rico do que o composto. E outro objetivo que esse ingrediente tem é de reter água e fertilizante. E os nutrientes que tem no solo, na verdade. Tanto o composto orgânico como o esterco, eles são ricos em basicamente todos os 14 nutrientes que a gente precisa. Mas não só isso, a matéria orgânica presente neles consegue, pessoal, reter água e nutrientes para que a planta, entre uma rega e outra, consiga armazenar água e que o próprio nutriente que está aqui dentro não seja percolado ou não lixivie com a irrigação que você vai fazer aqui ao longo do tempo. Então, você pode escolher tanto um como o outro e a proporção deles também são muito parecidas. Por último aqui, pessoal, a gente tem esse elemento aqui que chama terra vegetal. Terra vegetal é nada mais que esses primeiros aí 5 centímetros que você vai ter de solo em áreas de floresta, em áreas de mata. Lá a gente tem essa sorte de ter uma mata até bem grande lá no sítio. Então é uma coisa que a gente tem lá em abundância. E eu fui e retirei esses primeiros 5 centímetros de área de mata, um grande volume de terra vegetal. E por que a gente usa isso? Aqui dentro, pessoal, você vai ver que tem vários grãos mesmo de solo. Aqui tem areia, tem argila, silt e tudo mais, mas principalmente matéria orgânica. É um solo que vai ter aí mais de 5% com uma certa facilidade. Então, ele não só vai reter bastante água, até mais do que esses dois aqui, mas também essa areia e esses grãos aqui que a gente tem de solo serve para dar uma boa estruturada aqui nesse substrato que a gente vai formar. Então, estão reparando que tem 2 porções aqui, ó, de terra vegetal, uma porção de composto ou de esterco curtido e uma porção de areia. E quando você for montar, pessoal, essa é uma proporção que eu acho que é muito boa.
Duas partes de terra vegetal é até um pouco uma forma de deixar um pouco mais barato, porque composto orgânico é um pouco mais caro e ester curtido não é tão caro não, mas não tem necessidade de você colocar tanto. Então vamos lá. No caso do composto ou esterco, eu escolhi o composto para fazer aqui essa demonstração. E duas partes de terra vegetal. E pronto, agora basicamente você tem que misturar todo esse conteúdo aqui até ficar bastante homogêneo. E pronto, pessoal, basicamente aqui já está homogeneizado. Basicamente pronto para ser colocado aí no vaso ou no pote que você for fazer o plantio. E aqui a gente vai ter um solo com composto orgânico, vai ter bastante nutriente para a planta. A areia vai garantir uma boa drenagem, não vai ficar aquele substrato alagado. A terra vegetal vai dar uma boa estabilidade também, vai trazer um pouco de matéria orgânica e até micro-organismos, no caso, benéficos, né? Para sua planta ali ter uma microbiota bem desenvolvida. E com isso eu acredito que você vai conseguir plantar e ter uma planta bem nutrida, se desenvolvendo bem.